Bom dia, turma do nono ano. Aqui é o professor Vitor de Geografia. Nós estaremos discutindo alguns assuntos ainda do capítulo 6, China, a potência do novo milênio. Essa é a parte 2 desse conteúdo, nas páginas 192 a 198, ok? Vamos lá, gente. China, uma potência econômica, né? Mas como foi construída essa potência econômica? Vamos entender, então, o período do Grande Império até o período socialista chinês, ok, turma? Gente, então, durante todo o século XIX, a China ela sofreu muito sobre a dominação de diversos países capitalistas, certo? Por exemplo, sofreu após a Guerra do Ópio, né, que os ingleses implantaram o ópio na China para dominar diversas parcelas da população chinesa e eles se revoltaram contra isso e passaram por diversas dominações de nações estrangeiras, né? E essa dominação contou com o apoio dos mandarins. Quem eram os mandarins, turma? Os mandarins eram funcionários do Estado Imperial Chinês. E eles eram também senhores de terra, certo? A ideologia do mandarim era de submissão, porque eles tinham a sua base no confucionismo, que é uma religião que prega o respeito à autoridade, à hierarquia, ao culto, ao passado. Então, esse espírito submisso, esse espírito que aceita ordem, cumprir sem questionar, obedecer sem questionar, né? Você sabe que não é tão certo, mas você é submisso, né? É humilde, baixa a cabeça, não estou concordando com isso, mas eu vou fazer. Então esse espírito submisso, esse espírito, né, de submissão à autoridade, à hierarquia, ao culto ao passado, era de fato a cultura do chinês desse período. E isso facilitou a dominação. Diversos povos dominaram os chineses. Então, no início do século XX, diversos ocorrendo diversas tentativas de mudança, certo? Desses valores tradicionais chineses. Algumas parcelas da população chinesa percebeu que se os chineses não deixassem de ser tão submissos, não deixassem de ser tão humildes, não deixassem de baixar a cabeça para tudo, eles nunca deixariam de ser dominados por diversos povos. A China tinha um império vasto, um território gigantesco, uma população forte, mas era submissa, humilde, baixava a cabeça, aceitava tudo e era dominado por todos. Então eles observaram que eles precisavam mudar esses valores tradicionais chineses. Foi aí que ocorreram, né, algumas tentativas de mudança, né, entre elas a revolta dos Boxers em 1901 e a proclamação da República Chinesa. A República Chinesa, certo? Não confundir com a República Popular da China, tá? Então a República Chinesa é chamada de Kuomintang, tá? Kuomintang, certo, gente? Então não confundir com a denominação atual. Essa denominação é de 1911, República Chinesa, que nós iremos denominar de Kuomintang, certo? Quando eu falar de Kuomintang, vocês já vão estar entendendo que eu vou estar falando sobre esse governo que foi instaurado na China em 1911. Era um governo nacionalista, certo? Mas que era praticamente impotente diante das potências dominadoras internacionais. Para vocês terem uma ideia, né, ao fim da Primeira Guerra Mundial, marcou a ascensão japonesa na Ásia e a dominação japonesa no território chinês. No poder, né, naquele momento da dominação japonesa, estava Shun Yat-sen, que era do Partido Nacionalista, né, na liderança do Kuomintang. Ele era pressionado, coitado, por todos os lados. Pelo amor de Deus, ele era muito pressionado. Tanto pelos chineses militares locais, né, que eram chefes militares, que pressionavam para que eles lutassem por uma autonomia chinesa, quanto ele era pressionado pelos líderes e as potências do Japão. Então era complicada a situação para ele. A partir então de 1919, começa a ocorrer diversas agitações populares, principalmente lideradas por estudantes universitários chineses,
que nesse momento começam a ter contato com a ideologia marxista, com a teoria marxista, e eles começam então a não aceitar mais, né, que estudantes japoneses, que os japoneses que estavam no território chinês tivessem concessões, que eles tivessem diversos direitos. Eles se revoltaram também porque o Japão, segundo a concepção dos chineses, não foi punido como deveria pelo Tratado de Versalhes, certo? E essa situação toda dessas revoltas entre esses estudantes universitários culminou com a criação e a fundação do Partido Comunista Chinês, PCC, não confundir com a facção criminosa aqui no Brasil. Essa facção, esse partido chinês é bem mais antigo que a facção. Então o PCC, que é o Partido Comunista Chinês, né, foi fundado principalmente em Xangai. Ele foi criado por Chen Zhiqiu. E ainda mais, gente, ele sofreu muita influência, certo? Do socialismo que estava ocorrendo na Rússia. Lembrem-se que nós estamos falando de 1919, turma, 1919. O que é que tinha acontecido alguns anos antes? Precisamente em 1917. Revolução Russa. A Rússia tinha se tornado a União das Nações Socialistas Soviéticas, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética, né, que era comunista, tinha acabado de nascer em 1917. Então, em 1919, a China pega esse exemplo. Então, Chiang Kai-shek, que foi o fundador do Partido Comunista Chinês em Xangai, também contou com alguns apoios, né, alguns outros jovens ali que o apoiaram, que entre eles está Piang Pai e Mao Tse-tung. E gravem esse nome, Mao Tse-tung, porque ele é um nome importantíssimo para a Revolução Chinesa, ok? No começo da década de 1920, então, o PCC começou a crescer e queria tomar o poder, certo? Mas só que, a princípio, a política deles foi pacífica. Eles estavam ali lado a lado com os Kuomintang, né? Com o pessoal da República Chinesa. Eles estavam lado a lado com o governo, já que eles tinham um objetivo em comum, certo? Que era a unificação nacional, que era a luta pela autonomia, a expulsão de senhores de terras que não eram chineses. Eles tinham, então, objetivos em comum. Quando eles começaram, né, a vencer algumas causas em comuns, começou, então, a ter um conflito entre eles. O Partido Comunista passou a ser liderado por Mao Tse-tung, principalmente em Pequim e Xangai, certo? E em 1931, eles então tentaram tomar o poder na China, ok, gente? A República Soviética da China era então uma ideia que estava nascendo a respeito da liderança de Mao Tse-tung, certo? No leste do país. E em 1931 ocorre um outro fato importante, que o Japão invade a Manchúria antes da Segunda Guerra Mundial. E, então cria um estado satélite ali para poder então estar de olho na China e poder exercer seu poder ali sobre a China. A desordem nesse momento vigorava na China, tá, gente? Porque já sobre a liderança de Chiang Kai-shek, que liderava os Kuomintang, a China estava ali passando por diversos problemas sobre autoridade em relação à sua terra. Por quê? Porque havia ainda muitas concessões a nações estrangeiras. Isso gerava uma guerra civil dentro da China. A coisa só piorou quando o Japão invade a Manchúria e ele tem planos de realmente dominar a China. Só que os Kuomintangs, eles estavam mais preocupados, né, em uma campanha militar para esmagar os comunistas. Eles queriam matar, acabar com os comunistas. Então, em 1934, eles levam uma campanha militar para acabar com os comunistas. O que é que acontece, gente? 100 mil homens de Mao Tse-tung, eles começam a fugir dessa perseguição aí de Chiang Kai-shek.
Eles chegaram a percorrer, acreditem se quiser vocês, mas chegaram a percorrer 10 mil quilômetros a pé, fugindo das tropas de Chiang Kai-shek. E apenas 9 mil pessoas sobreviveram a essa caminhada, certo? Quando eles chegaram aos campos chineses, que foram onde eles foram se esconder, mais a oeste da China, certo? Eles foram liderados, né, e elevaram como principal líder de todo o Partido Comunista Chinês, justamente Mao Tse-tung, certo? Minha gente, o que eu quero que vocês observem é o seguinte: a China ela vive nesses conflitos, os Kuomintangs na figura de Chiang Kai-shek, os comunistas na figura de Mao Tse-tung, eles estavam ali em conflito a todo momento. Chiang Kai-shek, né, liderando os Kuomintang, querendo acabar com Mao Tse-tung e com os comunistas, e de fato eles não conseguiam, porque os comunistas acabaram fugindo, né, e se reorganizando. No entanto, com o fim da guerra em 1945, Chiang Kai-shek decretou em 4 de julho daquele mesmo ano uma mobilização nacional com o objetivo de erradicar do solo chinês o perigo vermelho. Quem era o perigo vermelho? Os comunistas. Então começa novamente uma guerra contra os comunistas. Só que Chiang Kai-shek se dá mal, tá? Porque ele começa a sofrer derrota após derrota, derrota após derrota. Apesar que os comunistas chineses não contavam com o apoio logístico da União Soviética, embora tivesse apoio político, mas não tinha logístico, ou seja, os comunistas da União Soviética não oferecia poder militar para os comunistas chineses. O Exército Popular Guerrilheiro da Liberdade, né, que ficou da Libertação, como ficou conhecido, o Exército Comunista, acabou cercando as tropas de Kuomintang até em janeiro de 1949. Então eles acabaram vencendo essa guerra. E em 1º de outubro, na cidade de Pequim, eles acabaram proclamando a República Popular da China, certo? Uma nação comunista, certo? Chiang Kai-shek e seus seguidores, eles fugiram, foram para a Ilha Formosa, em Taiwan, instalaram ali um governo da China nacionalista. Essa China nacionalista, na Taiwan, que é uma ilha bem pequena, recebeu o apoio dos Estados Unidos durante toda a Guerra Fria. E os americanos não reconheciam de forma nenhuma a República Popular da China. No entanto, com a proclamação da República, né, Popular da China, uma república comunista, eles se depararam com um país de economia completamente atrasada, na qual existia ainda, gente, relações sociais e econômicas capitalistas e pré-capitalistas dentro daquela sociedade. Eles viviam de fato um grande atraso socioeconômico, e a maior parte das terras que eram possíveis para a plantação estavam na mão de uma elite agrária que representava apenas 10% do total da população. Então as técnicas ainda utilizadas eram obsoletas, geravam baixa produtividade, subnutrição e acabou gerando então uma superexploração da força de trabalho e fome ali na China. Era mesmo realmente complicado. Eles estabeleceram o socialismo, mas ainda faltava muita coisa para ser organizada. Primeira atitude dos chineses para poder vencer essa crise: estabelecer o modelo de industrialização soviética. Como assim, professor? Todas as indústrias passariam a pertencer ao Estado. O Estado iria comandar todas as indústrias, e começou a ocorrer um grande processo de centralização dessas indústrias no ramo da siderurgia, e principalmente na região da Manchúria, que eles tomaram dos japoneses, né, e apresentavam um parque nacional ali muito industrializado, certo? E o segundo passo foi a Revolução Cultural. Como assim, professor? O que foi essa Revolução Cultural? Foi nada mais, nada menos que uma forma que Mao Tse-tung encontrou de se livrar dos seus opositores, porque ele estava sendo criticado pelos comunistas da União Soviética e estava sendo criticado por alguns membros dentro do próprio Partido Comunista Chinês. E isso levou com que ele criasse essa revolução cultural para vencer essas críticas e se livrar dos seus críticos.
criou a Guarda Vermelha, né, que era formada por jovens militantes. Eles colocavam em prática as orientações, né, as cadernetas ali do Partido Comunista, e eles se livravam de fato de quem era contrário, certo? Ninguém poderia ser contrário. Fossem professores, dirigentes, militares, ninguém estava salvo de criticar o Partido Comunista e ficar impune, certo? Aos poucos, essa luta aí foi separando dois grupos antagônicos. O maoísta, né, que era liderado pela Guarda Vermelha, e os opositores encabeçados por Liu Shaoqi. Eles eram, então, uma divisão dentro do Partido Comunista Chinês, certo? Eles acabaram sendo perseguidos, né? Publicamente eles eram desmerecidos, e foi então crescendo o poder de Mao Tse Tung, né? Criou-se um livro, o Livro Vermelho, que era uma obra que continha os pensamentos de Mao Tse Tung, crítica ao burocratismo, a reeducação socialista, fidelidade ao líder e o permanente alerta contra o inimigo. Eram capítulos desse livro, para você ter uma ideia. Como um rolo compressor, certo? Mao Tse Tung impôs realmente uma linha política e consolidou sua autoridade na China. Ninguém se detinha diante dele, certo? E ele, de fato, assumiu poderes absolutos, certo? Inclusive acima do Partido Comunista, certo? Foi se transformando cada dia mais num líder, sabe, adorado, idolatrado pelas massas. Essa revolução ela dura até 1976, quando morre Mao Tse Tung, e chega ao fim, então, a questão da revolução cultural. Ok, gente? O que ocorre, professor, é que nesse momento assume, né, o poder na China Han Gufeng, certo? Ele ascende ao poder, e um dos principais apoiadores, né, de Mao Tse Tung, Lin Piao, morre em 1971, certo? Quando ele chega ao poder, ele já consegue, então, oferecer mudanças dentro do partido, certo, gente? Exercendo diversas reformas comerciais e de mercado, certo? Principalmente reformas sociais e econômicas. Eles queriam lutar por uma modernização da China, eles queriam fechar acordos, né, internacionais com o mercado como o europeu, eles queriam manter relações com o bloco capitalista, e isso era um pouco complicado, né? Para vocês terem uma ideia, a China, a partir desse momento, ela continua com a sua política fechada e socialista. Entretanto, a sua economia, ela passa a ser uma economia de mercado, tá, gente? Fazendo acordos com nações capitalistas. Eles queriam modernizar a agricultura, a indústria, eles queriam ter uma ótima defesa nacional, fortalecimento da ciência, da tecnologia, e o programa se baseava nos seguintes pontos, certo? Fim das comunas populares e o estabelecimento parcial da propriedade privada na agricultura. Eles queriam realmente isso. A liberação de pagamentos de salários diferenciados de acordo com o desempenho ou cargo que a pessoa ocupasse. Isso era contra o que o comunismo pregava. Eles tinham a introdução de um conceito, né, de controle, que era sobre o controle dos lucros das empresas, certo? Liberaram a entrada de capitais de tecnologia estrangeira. Por exemplo, hoje você encontra McDonald's, Walmart nos Estados Unidos, são empresas capitalistas de países capitalistas, mas que estão presentes dentro de uma nação comunista, que eles abriram o território chinês para o capital estrangeiro. Ofereceram autonomia às empresas, que passaram a ter a liberdade de comprar matérias-primas de acordo com as suas necessidades, certo? E comercializar os seus produtos. Teve um forte incentivo à elevação do consumo e à aquisição das tecnologias modernas, certo? De produção. Então, aos poucos, a China então foi modificando e se tornando um socialismo de mercado, ou um capitalismo social, como vocês queiram chamar, certo? De fato, quanto à política, ela continua partido único, centralizado, censura à comunicação, repreensão, entre outras coisas, mas quanto à economia, ela é uma economia de mercado. Isso trouxe um investimento em massa estrangeiro, fez com que houvesse a abertura da Bolsa de Valores de Pequim e da Bolsa de Valores de Xangai, trouxe um alto investimento tecnológico para a China
e tornou a China a segunda nação mais rica do mundo em 2020, para vocês terem uma ideia. Ok, gente? Essa foi a aula de hoje. Eu vou mandar a atividade por áudio para vocês. Qualquer dúvida, nos pergunte que nós podemos estar tirando aqui pelo WhatsApp, tá? Tenham um bom dia e tudo de bom. Tchau.